Olá, boa noite. O entrevistado do É Notícia de hoje esteve nos bastidores de alguns movimentos políticos dos últimos anos. Não dá para falar de política sem falar de judiciário na última década. Boa parte dos movimentos importantes que aconteceram na política se deram no campo do judiciário. Desde reconhecimento da eleição da ex-presidente Dilma Rousseff, validação do impeachment da presidente Dilma, depois a Lava Jato, a prisão do então ex-presidente Lula e sua saída da corrida eleitoral, depois sua volta ao campo político e a eleição de Lula e agora a discussão sobre a elegibilidade ou inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e sua possível condenação por tentativa de golpe de Estado. E nesse âmbito em que judiciário e política se misturaram nos últimos anos, um grupo de juristas chamado Prerrogativas esteve se movimentando para fazer parte e influenciar algumas dessas decisões. O entrevistado da notícia de hoje é o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas. Marco Aurélio, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é uma honra e uma alegria, Beatriz, aproveitar para te parabenizar por esse programa, que é muito interessante. Muito obrigada mais uma vez. Vamos lá, Marco Aurélio, falando aí desses movimentos político-jurídicos dos últimos anos, a gente está em meio à discussão de um bastante importante, que é a possibilidade de anistiar aqueles que estiveram envolvidos numa tentativa de golpe de Estado e nos ataques do dia 8 de janeiro. Há uma movimentação política que aconteceu, vem acontecendo e ganhou força nesta semana, né, com o número de deputados necessários para protocolar um pedido de urgência para que isso seja analisado na Câmara dos Deputados. E eu queria entender qual é o posicionamento, portanto, do Prerrogativas e quais movimentos o grupo pretende adotar para fazer valer a voz aí, e já sei de antemão que vocês são contrários a essa discussão da anistia e, portanto, tentar barrar que isso avance no campo político. Não há a menor dúvida. Veja, você colocou de forma muito clara na apresentação, enfim, do programa, nós vivemos ainda na era do ativismo judicial, a judicialização da política e a politização do judiciário, que é algo que desde sempre o Prerrogativas combateu, e não vai ser diferente, evidentemente, agora, né? Nós temos que respeitar as decisões que foram exaradas pela mais alta corte constitucional do país, que é o Supremo Tribunal Federal, que reconheceram uma grave e violenta tentativa de abolição do Estado de Direito no Brasil. Os responsáveis devem, portanto, responder pelos crimes que cometeram na medida das suas respectivas responsabilidades, que estão sendo apuradas no âmbito de cada um dos seus respectivos processos. O Prerrogativas, evidentemente, é contra a anistia. A anistia é uma vergonha. Inclusive, o presidente Lula, de forma muito feliz, como é peculiar, chegou a dizer que pedir anistia antes, né, da finalização do julgamento é uma confissão de culpa, né? Nós sabemos, enfim, que passar a mão na cabeça de golpista não faz bem ao país, né? Não fez bem ao Brasil e nenhuma outra democracia do mundo, né? Nós vivemos 21 anos sob uma ditadura bastante violenta e para que isso não volte a ocorrer, a pena tem que atingir a dimensão pedagógica. Ela tem o caráter repressivo, punitivo, mas tem também um caráter pedagógico, né? O recado que nós vamos dar para o mundo é que as nossas instituições são sólidas, são rígidas e que a democracia no Brasil, ela permanece, enfim, sobrevivendo em pleno vigor, em que pese essas ameaças violentas e vai repelir qualquer tentativa de aboli-la, né? Então, nós não podemos, evidentemente, compactuar com qualquer medida que pretenda anistiar esses golpistas. E qual deve ser a posição do governo na sua leitura com relação a deputados da base, né, que formam aí, que são de partidos que formam a base do governo hoje, que compõem ministérios, etc. Qual deve ser a posição do governo com relação a esses partidos que hoje possuem integrantes que foram favoráveis a esse protocolo de pedido de urgência do projeto na Câmara? Acho que tem que ser a posição mais dura possível. Não existe em uma democracia, de qualquer que seja a dimensão, sobretudo uma democracia como a nossa, de dimensões continentais, um crime mais grave do que a tentativa violenta de abolição do Estado de Direito. Não existe nada mais grave do que isso. Não deixa de ser uma ironia. Deputados que se elegeram dentro das regras democráticas, tentando passar, na verdade, um projeto para anistiar aqueles que atentaram contra a democracia do país. Isso é uma vergonha. Eu acredito que o líder do PT, Lindenberg, deputado bastante combativo, está absolutamente correto. Nós temos que pressionar o governo para que o governo pressione a base aliada para impedir qualquer tipo de adesão circunstancial a essa medida que é, como eu disse e repito, um escândalo, né?
Agora, há uma tentativa de negociação ali por parte do presidente da Câmara, Hugo Malta, também com o governo e com líderes de partidos que são contrários a esse projeto de anistia, para, de certa maneira, suavizar, talvez, esse texto, mantendo uma punição às cabeças desse movimento, financiadores, generais, políticos, aí, incluindo o ex-presidente Bolsonaro, mas anistiar ou aliviar penas de pessoas comuns do povo que estiveram naquele 8 de janeiro e também fizeram os ataques ali aos 3 poderes. Qual é a sua leitura? Ao que parece, existe uma tentativa de tentar relativizar os graves episódios do 8 de janeiro. Estão tentando transformar os atos violentos em uma espécie de passeio no parque. Nós não vamos permitir, né? Infelizmente, nós vivemos na era das narrativas. E nós não tivemos a história de nenhuma democracia moderna no mundo uma tentativa de golpe tão fartamente documentada. Nós temos imagens, enfim, para poder oferecer, evidentemente, subsídios a essa discussão, né? Para comprovar que esses crimes foram cometidos, né? Evidentemente, alguns tentados e ainda não consumados, por aquela horda que se reuniu, enfim, ao lado, né, de um comando político, né, em especial do bolsonarismo, no entorno de alguns prédios públicos, inclusive depredando prédios públicos, comprometendo a rigidez das instituições. O presidente Hugo Malta está tentando, evidentemente, relativizar. Mas qualquer espaço para uma eventual revisão dessas penas deve ser aberto pelo próprio sistema de justiça. O âmbito para essa discussão é o âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal, onde ainda tramitam esses processos. Não existe espaço para uma revisão de uma pena por parte do parlamento. Isso é um desrespeito flagrante à independência e autonomia dos poderes. Nós vamos denunciar qualquer tentativa de se construir um acordão, né? Marco Aurélio, eu quero mudar um minutinho de assunto agora, porque nesta semana aconteceu algo, um desdobramento de um caso. O senhor é o advogado neste caso, então quero te perguntar sobre a situação da ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, que recebeu o asilo do Brasil e chegou ao Brasil nesta quarta-feira. Como se deu esse caso? Então, ela é esposa do Ollanta Humala, ex-presidente do Peru. Como você se envolveu com esse caso? Qual é a situação da Nadine, uma vez que ela chega aqui no Brasil? Conta um pouco pra gente. Importante, é um caso realmente bastante simbólico. Na verdade, o Prerrogativas recebeu um pedido de ajuda do presidente Ollanta Humala, que nós prontamente atendemos. Montamos uma comitiva, fomos até o Peru, estudamos o processo e percebemos que havia um indiscutível paralelismo entre a Lava Jato brasileira e a Lava Jato peruana. A Lava Jato peruana cometeu um número excessivo de equívocos, assim como a Lava Jato brasileira. Infelizmente, no Peru ainda não houve uma revisão desses excessos. Espero que na fase recursal eles possam, na verdade, aparecer, né? Digamos, esses equívocos e, a partir de então, as revisões necessárias, né? A Nadine chegou ao Brasil, o presidente Lula concedeu, quero reconhecer, louvar e aplaudir a decisão corajosa do presidente Lula, concedeu asilo político, mas deu um show, né, de diplomacia, porque conversou com a presidenta do Peru, né, e a Dina Boluarte, e a presidenta do Peru, na verdade, concedeu o salvo-conduto. Então, tudo foi feito dentro dos trâmites burocráticos com respeito às regras diplomáticas e com respeito a previsões de uma convenção internacional da qual o Brasil e o Peru são signatários, que é, na verdade, o Tratado de Asilo Político de 1954, que também é um tratado respeitado pelos países membros da OEA, né? Então, foi realmente um show de diplomacia, uma decisão absolutamente acertada. A partir da minha visita ao Peru, eu fui convidado pela defesa do presidente Ollanta Humala, pelos colegas Leonardo Massude e Leandro Sarzedo, de São Paulo, a integrar a equipe, né, de defensores. Integro de forma voluntária, espontânea e gratuita, com muito prazer e orgulho. Ou seja, o senhor entrou por um chamado que foi para o Prerrogativas, se envolveu nisso e não está recebendo por esse caso, é isso? Não, poderia até receber, seria legítimo, inclusive muito bom, né? Porque os boletos sempre vencem e a gente tem que honrar, evidentemente, com todos os pagamentos, né? Mas nesse caso eu entendi que era uma missão política, eu atendi o pedido do presidente Ollanta Humala, que reconheceu o trabalho do Grupo Prerrogativas. Eu sou coordenador de um grupo que, enfim, hoje reúne operadores do direito, professores, juristas,
juristas, como Lênin Streck, Pedro Serrano, Gisele Citadino, Alessandra Camarano, enfim, um grupo bastante prestigiado de advogados e operadores do direito. Fizeram contato comigo para que eu fosse ao Peru, eu fiz alguns simpósios, palestras, dei entrevistas, estudei o processo e entendi que eu precisava abraçar essa missão e entrar nesse processo. Há um paralelismo entre os excessos cometidos pela Lava Jato do Brasil e os excessos que estão sendo cometidos pela Lava Jato do Peru, em relação, em especial, ao presidente Ollanta Humala e à ex-primeira-dama do Peru, que é a Nadi, né? Com um direcionamento político, você diria? Sem dúvida. Aconteceu lá o que aconteceu aqui. A instrumentalização do sistema de justiça a serviço de interesses políticos e eleitorais, em especial contra um grupo político. Veja, o Peru vive um momento muito delicado. Nós tivemos 3 outros presidentes presos, um deles, inclusive, se matou, que é o Alan Garcia. Nós temos o PPK, que é o Pedro Paulo Kuczynski, né, preso numa medida cautelar, e temos também o Alejandro Toledo, mas eles foram acusados de corrupção. A situação é completamente diferente. No caso do presidente Ollanta Humala, ele foi acusado de lavagem de dinheiro, de ter recebido recursos ilícitos para financiar a sua campanha. Detalhe. Da Odebrecht. Da Odebrecht, detalhe. Essa condenação está lastreada numa única prova. A palavra de um delator, um executivo da Odebrecht chamado Barata, que não quis confirmar a tese da Fiscalia, o equivalente ao Ministério Público peruano, da Fiscalia peruana, e que disse, olha, nós demos dinheiro para fins eleitorais. Não houve corrupção nem contrapartida. Quando ele se negou a confirmar a tese do Ministério Público, passaram a questionar a delação dele. Então, o presidente Humala foi condenado a 15 anos de prisão, junto com a sua esposa, ex-primeira-dama do Peru, Nadine, minha cliente também, sem qualquer tipo de prova. A palavra de um delator que está sendo questionada no âmbito da própria justiça peruana. É realmente um absurdo. E agora, como fica a situação dele com essa condenação do Ollanta Humala e a dela agora aqui no Brasil? Olha, é curioso, eu tive no Peru, tive a oportunidade de conversar com o presidente peruano, levei para ele a biografia do presidente Lula, levei também alguns livros, enfim, a respeito, né, do que aconteceu no país desde 2014, com esse processo avançado, né, de deterioração das instituições, com ativismo judicial, né, que é uma moeda perversa, com 2 faces, de um lado a judicialização da política e de outra a politização do judiciário, e ele naquela ocasião me disse o seguinte, inspirado no presidente Lula, eu vou cumprir a determinação judicial, vou cumprir a pena e vou provar a minha inocência. Mas a minha mulher, que inclusive está acometida de um câncer, ela precisa criar o meu filho menor, né? E precisa recuperar essa infância, né? Então eu vou lutar pela liberdade dela, né? E nós recomendamos o corpo técnico de advogados que fosse pedido asilo político ao Brasil, né? Que já viveu, enfim, a revisão da Lava Jato e dos excessos cometidos por essa operação indiscutivelmente política com objetivos indiscutivelmente eleitorais. Tá legal. Agora eu quero voltar a falar um pouco do Prerrogativas, já que ele estava no centro, está no centro desse seu movimento no Peru. Eu quero entender um pouco do surgimento dele. Surgiu em 2014 esse grupo, estou correta? Como um grupo de WhatsApp, né? De advogados, diante daquele momento em que o PSDB contestou a veracidade ali da eleição da ex-presidente Dilma Rousseff perante o TSE, né? Alegou uma suposta fraude que não foi provada, o TSE descartou essa hipótese no ano seguinte. Queria entender como que esse grupo começou a crescer a partir daí e virar algo que ganhou quase uma institucionalidade, assim, uma vida muito maior do que um encontro de advogados e troca de ideias no WhatsApp. Olha, foi muito importante você recuperar, né, a criação do Prerrogativas. De fato, nós surgimos em 2014. É claro que os membros do Prerrogativas já conviviam entre si, somos amigos, né, temos pautas comuns, evidentemente, na nossa militância, na militância de cada um, de todos nós, né? Todos nós trabalhamos por uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais inclusiva, né? E isso nos une e reúne. Mas àquela altura, em 2014, por conta do questionamento feito pelo então candidato derrotado, senador da República, Aécio Neves, em relação ao resultado das eleições, foram eleições disputadíssimas entre ele e a presidenta Dilma, nós sentimos que aquele questionamento feito por um partido que à época tinha capilaridade nacional, era um partido grande, o PSDB, que hoje infelizmente vive um momento bastante delicado, isso é ruim para a democracia, evidentemente, mas aquele questionamento para a gente era o ovo da serpente. Nós percebemos que a partir dali o que estava em xeque era a própria democracia brasileira. Resolvemos nos reunir, à época éramos 30, 40 colegas, e nós queremos uma espécie de observação
Observatório da Democracia. Nos reunimos para defender as prerrogativas da presidenta Dilma, dos seus advogados, e a partir dali começamos a acompanhar os desdobramentos da recém-inaugurada Operação Lava Jato. E as coisas acabaram se fundindo, se confundindo, e nós percebemos que o sistema de justiça estava sendo instrumentalizado, como eu disse agora há pouco, por interesses políticos, indiscutivelmente eleitorais e inconfessáveis, que guardam, inclusive, caráter econômico não nacional, né? E aí nós resolvemos ganhar corpo. Começamos a conversar com outros profissionais e o grupo cresceu bastante. Começamos a nos encontrar em São Paulo, em Brasília, em outros estados, né? E a requisitar a presença de outros juristas para poder, de alguma forma, engrossar a nossa voz, né? E tivemos êxito nesse sentido, passamos a acompanhar a Lava Jato, e aí você também já teve a oportunidade de cobrir o grupo, né? Disputamos as narrativas, desde o início nós denunciamos a perseguição implacável e criminosa que o presidente Lula sofreu, né? Sobretudo do ex-juiz Sérgio Moro e também do ex-procurador Deltan Dallagnol, e conseguimos, enfim, vencer, né? E o grupo foi ganhando essa institucionalidade. Hoje porque são se organizou. Quantas pessoas? São mais de 1.000 membros. colegas organizados no grupo original, né? Num limite de 250, que foi uma combinação entre nós, porque se alguém resolver dar um bom dia e o outro responder, ninguém consegue mais trabalhar, né? Então a gente combinou que o grupo original não ia poder ter mais de 250 pessoas, só entra alguém quando alguém sai. Mas nós temos uma fila de mais de 1.000 pessoas. E temos grupos irmãos, né? Que são grupos, na verdade, do próprio Prerrogativas, reunidos com base em determinados e específicos temas. Então, grupos que acompanham a legislação criminal, grupos que acompanham a legislação trabalhista. Então, hoje nós somos mais de 1.000 pessoas, né? E, pelo que eu acompanho do grupo, eu vejo um ponto de virada importante ali, que foi 2019. Talvez você me corrija ou diga se você tem uma percepção diferente, Marco, mas essencialmente quando, num jantar do Grupo Prerrogativas, o presidente Lula, que na época era ex-presidente, tem a sua primeira aparição pública junto ao Alckmin. Isso. Então, dois ex-adversários políticos juntos, começando a sinalizar publicamente o que viria a se tornar a chapa, antes, em algum momento, impensável na política brasileira, né? E isso mostrou um pouco, eu acho que publicamente, para quem não estava acompanhando tão de perto o trabalho de vocês, como o grupo tinha uma capilaridade e conseguia articular eventos, encontros e conectar pessoas de diferentes esferas. É a partir daí que esse grupo ganha uma exposição e uma dimensão maior, e se a partir daí vocês precisaram adotar algum tipo de método para fazer esse grupo continuar trabalhando, ou não? Se vocês mantiveram uma organização informal, como é que ficou isso? Acho que você fez a correta anamnese, né, do paciente e chegou ao diagnóstico exato, né? Acho que foi isso mesmo. Em 2019, nós passamos a ter uma institucionalidade diferente. Nós passamos a atuar, digamos, na política brasileira, na perspectiva de unir, né, e reunir pessoas que tinham afinidade de princípios e propósitos. E não necessariamente pela interface jurídica, né? Nós passamos a atuar politicamente num sentido mais amplo, né? Foi um privilégio organizar aquele evento, foi uma loucura, né? Você estava lá e outros colegas seus também. Nós tivemos a presença de mais de 1.000 pessoas, mais de 5.000 pessoas, inclusive, estavam aguardando numa lista de espera que não rodava, né? E todos os presidentes dos principais partidos políticos do país ali estavam, e aquilo, de alguma forma, antecipou o que viria a ser a eleição de 2022. Nós conseguimos ali construir o que viria a ser o palanque político do presidente Lula, né? Para a gente foi realmente uma alegria enorme. A gente já ali dizia que a única liderança política que tinha capacidade de reconstruir, de reconciliar um país tão dividido pelo ódio e pela intolerância era o presidente Lula, e continua sendo o presidente Lula, né? E nos parecia ser interessante trabalhar pela união do presidente Lula com outras forças políticas, né? Nós temos afinidades, diferenças, claro, né, com o ex-governador, hoje vice-presidente Geraldo Alckmin, mas um respeito profundo por ele, e temos muitas afinidades, e afinidades que são imensamente maiores do que essas pequenas diferenças, né? E foi um ato grandioso por parte do presidente Lula receber, né, o ex-governador, hoje vice-presidente na sua chapa, e por parte, né, do ex-governador e hoje vice-presidente aderir a essa chapa. Dois homens públicos muito grandes, né, que merecem o nosso reconhecimento e o nosso aplauso.
Há um vácuo de organizações desse tipo na esquerda, Marco Aurélio? Porque eu queria saber, na sua percepção, o que fez o Prerrogativas, além, é claro, do perfil de organizadores e fundadores, o senhor um deles, né, que agita aí as conexões, pessoas de diferentes lados, da influência dos integrantes, né, da capilaridade, do alcance dessas conexões. São pessoas todas muito bem posicionadas em seus ramos de atividade, né, em posições de destaque. Portanto, tem acesso a uma gama muito ampla ali de personalidades do mundo jurídico e não só. Mas o que fez com que esse grupo ganhasse esse relevo, esse destaque nesses últimos anos, na sua leitura? Eu acho, Beatriz, que foi a coerência, né? A omissão e o silêncio nunca foram uma opção para o Grupo Prerrogativas, né? A gente costuma dizer que a gente nunca se escondeu na conveniência do silêncio. No momento dificílimo em que a Lava Jato tinha apoio da opinião pública, de um modo geral, de parte significativa da imprensa, da sociedade, do sistema de justiça, nós ousamos nos insurgir contra esses desmandos, contra esses excessos, que, a princípio, a gente nem imaginava que fossem ser, em algum momento, reconhecidos, né? Então, a coerência do grupo acabou dando, na verdade, solidez para as nossas ações. As pessoas podem até não concordar, eventualmente, com as posições do Prerrogativas, mas eu não tenho dúvida que elas respeitam as nossas posições exatamente porque elas são coerentes. O que a gente defende para Chico e para Francisco é a mesma coisa. É o direito ao devido processo legal, a presunção de inocência, é o respeito ao sagrado direito de defesa, é, na verdade, a construção das divergências dentro de um ambiente democrático. Então, a defesa da democracia e das instituições, do Estado de Direito, é uma bandeira da qual nós não abrimos mão. E, por conta disso, a gente passou a se relacionar com alguns segmentos da sociedade. E, além disso, o grupo não tem nenhum interesse, né? Nós não temos um projeto de poder, nós não queremos virar um partido político. Eu mesmo sou filiado a um partido político desde sempre, desde os meus 16 anos, portanto, PT, já se vão né? muitos. Exatamente, ao partido, ao glorioso Partido dos Trabalhadores, ao qual eu me filiei com 16 anos, com muita, muita alegria, né? Então, eu mesmo sou filiado ao partido, nós não queremos ser um partido político. A gente quer, sim, intervir em determinados temas, mas sempre com uma perspectiva, que é a perspectiva da defesa da democracia, das instituições e de uma sociedade mais justa e mais inclusiva. E neste ano, o grupo está realizando alguns encontros entre integrantes da sociedade civil e ministros do governo Lula. No mais recente deles, no último domingo, eu estive lá, acompanhei, foi o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que foi recebido ali por desembargadores, juristas, advogados, para falar sobre a PEC da segurança pública. Por que o grupo está fazendo esses encontros agora? Qual é a leitura sobre a necessidade de colocar os ministros em contato com integrantes da sociedade civil? Se isso partiu de vocês, se isso partiu de integrantes do Prerrogativas que estão no governo e estão tendo a orelha puxada ali pela comunicação do governo para conseguir apresentar melhor seus feitos, o que tem sido elaborado pelos ministérios. Como que nasceu essa iniciativa, de onde partiu e por que fazê-la agora? Como sempre, você é muito bem informada. Na verdade, acho que foi uma combinação de fatores. Acho que o desejo dos ministros de falarem com seus respectivos públicos e também de furarem as bolhas e uma necessidade que a gente sentiu frente a um fato que nos incomoda. O governo tem feito um trabalho maravilhoso. Nós temos que aplaudir o trabalho realizado pelo presidente Lula, sob a condução do presidente Lula e de muitos dos seus ministros. Mas a percepção da população não acompanha a efetividade do governo. Já melhorou, né? Porque devemos aqui reconhecer o belíssimo trabalho do ministro Sidônio, que assumiu a SECOM, né? Mas o problema não é só comunicação, não é só e nem principalmente, é um problema de posicionamento. E o que faltava na minha avaliação, tive a oportunidade de dar uma entrevista para um jornal aqui de São Paulo, né? Que tem alcance nacional, e eu disse isso, faltavam alguns ministros colocarem os corações nas chuteiras. O governo é bom de verdade. Nós estamos entregando muita coisa. Se o sentimento da população não está acompanhando, nós temos uma responsabilidade nisso. Vamos fazer a defesa desse governo e desse legado. O que está em xeque e o que estará em xeque, o que está em xeque hoje estará em 2026, é a própria democracia brasileira, né? Nós não podemos permitir que o bolsonarismo sobreviva, né? Qualquer outra força política que tiver um projeto de país tem toda a legitimidade para disputar as eleições, eventualmente vencer. Isso é do jogo democrático. Mas nós temos, de um lado, a civilização,
e de outra barbárie. Então, nós não podemos nos omitir. Nós resolvemos fazer essas atividades exatamente para defender determinadas políticas públicas do governo. Por exemplo, essa que você foi, com o ministro Lewandowski, ela reuniu mais de 200 profissionais, desembargadores, ministros de cortes superiores, operadores do direito, presidentes de entidades, de associações, para discutir um tema extremamente importante, que é o tema da segurança pública. A população, Beatriz, você bem sabe, tem uma percepção equivocada. Acha que a responsabilidade é do governo federal. Ela não é só e nem principalmente, ela pode ser também. Mas, para isso, a gente tem que redefinir um novo pacto federativo e distribuir as competências, claro, coordenadamente entre Estado, União e município. E é isso que o ministro Lewandowski está propondo. O ministro Lewandowski, eu costumo dizer, é um luxo para o país ter um ministro como ele à frente de uma pasta tão importante como a pasta da Justiça. O problema da segurança pública hoje não é um problema só de São Paulo, de Goiás, da Bahia, é um problema do Brasil. E, infelizmente, o governo federal tem poucos instrumentos para poder intervir. O que a gente está querendo é intervir de forma mais efetiva para resolver esse problema. Em São Paulo, nós temos uma situação verdadeiramente vergonhosa. O governador, enfim, Tarcísio, ele tem que responder, tem que pedir desculpa às mulheres, enfim, de São Paulo. Aumentaram as taxas de feminicídio em números alarmantes. Nós tivemos, enfim, um aumento em latrocínios, roubos de celular. Eu estava vendo os números agora, o bairro de Pinheiros é o primeiro, depois nós temos Centro, mais de 1.000 roubos no último mês, isso roubos declarados. Nós estamos com um problema sério, roubos, furtos, enfim, que precisa ser resolvido. E nós criamos um espaço para que o ministro Lewandowski apresentasse a parte da sociedade essa PEC, para, a partir disso, a gente poder fazer a defesa dessa PEC e ajudá-lo no Congresso Nacional. Mas fizemos outros encontros, fizemos com a Margarete, grande ministra, ministra da Cultura, que se reuniu com toda a classe artística, se reuniu com os museus de São Paulo, com os principais curadores, com artistas plásticos. Ela saiu de lá com um número enorme de agendas, ela teve a oportunidade de dizer o trabalho que ela está fazendo, de contar um pouco dos desafios. Ela teve que reconstruir um ministério que foi destruído pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. Eles têm ódio da cultura, né? Nós sabemos disso, né? Tem ódio da imprensa, né? Por isso que trabalham contra a liberdade de imprensa, tem ódio da cultura, né? E tem ódio de muitas coisas, né? É basicamente o que eles têm. Por que o próprio governo não é capaz de organizar esses diálogos com a sociedade civil? Olha, eu acho que talvez até seja, né? Eu fico, evidentemente... Mas não tem sido capaz nos últimos 2 anos, e acho que isso tem se refletido nessa reclamação constante até do Planalto, né, dos assessores do presidente, sim, com relação à comunicação dos seus ministros. Não, sem dúvida. Eu acho que cada ministro pode eventualmente responder por si, né? Eu vejo, por exemplo, o ministro como o ministro-chefe da Advocacia Geral da União. Tem defendido o governo, tem feito um trabalho magnífico. Eu tenho vários amigos que ocuparam essa pasta. Eu costumo dizer, inclusive diante deles, que o ministro Messias já é o melhor ministro da história da Advocacia Geral da União. Tem feito um trabalho magnífico. O governo conseguiu recuperar instituições do Estado brasileiro para o Estado brasileiro, como, por exemplo, a AGU, a CGU, a Polícia Federal. Então, alguns ministérios têm tido mais felicidade em fazer a defesa dos seus legados. O ministro Fernando Haddad tem feito um trabalho incrível. Inclusive, ele teve aqui no seu programa, salvo melhor juízo, na inauguração do É Notícia, eu tive o privilégio de assistir, e deu um show. Um ministro extremamente preparado, né, que nos orgulha como brasileiros, né? Para além, enfim, né, do meu envolvimento por ser amigo dele, eu me sinto um orgulho sincero de ter um ministro da Fazenda com espírito público, com essa qualidade, que devolveu a esperança, né, para o povo brasileiro, que está tendo a coragem de pautar um tema extremamente importante, que é a questão da reforma da renda, isentando a população que ganha até 5.000 salários mínimos e pedindo uma colaboração módica para aqueles que hoje recebem mais de R$100 mil por mês, né? Todo mundo precisa pagar um pouco essa conta, né? O ministro Haddad, por exemplo, tem defendido o governo de uma forma especialmente feliz, assim como o ministro Messias, né? Para citar 2, mas nós temos vários outros, né? O ministro Paulo Teixeira tem feito o trabalho dele, um trabalho magnífico, a própria ministra, né, da Cultura, Margarete, o ministro Lewandowski, enfim, eu acho que a gente pode ajudar, né? Então, ao invés de eu trabalhar, digamos, nos problemas, eu quero trabalhar nas soluções, né? Problemas, seguramente, o governo já tem demais, e eu quero ser, na verdade, uma solução, e não quero ser mais um, né? E aí eu vou contar algo aqui que você estava me contando antes da gente entrar sim. no ar, que tem uma fila, basicamente, de eventos aí sendo programados com os ministros. Ou seja, os ministros estão dispostos a assumir esse espaço, quando esse espaço é organizado, de dialogar com a sociedade, tentar explicar o que estão fazendo, é isso? Exato, por isso que eu acho, respondendo novamente a sua pergunta, não quis fugir dela, que falte talvez um agente facilitador. Eu estou na sociedade civil, talvez seja mais fácil eu fazer isso, né? Quero assumir, evidentemente, essa tarefa, né? Mas olha o trabalho que o Silvinho,
né, o ministro dos Portos e Aeroportos está fazendo? É uma figura da maior qualidade. Está fazendo um trabalho incrível que a gente tem que aplaudir. Não é do PT, é de um outro partido. O trabalho do Renan Filho, do Jaderzinho, a gente tem que reconhecer. Nós temos um trio que está fazendo um sucesso enorme e a gente explora mal. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e do Comércio, ao lado da Simone Tebet e do Haddad, eles são a verdadeira frente ampla. Né? Eu ouço muita gente dizer que, olha, nós precisamos dialogar com a direita civilizada, existe uma alternativa à direita civilizada. Não, não existe. A direita civilizada está governando com o presidente Lula, está no governo do presidente Lula, está governando conosco e está nos ajudando a devolver o Brasil para os brasileiros, né? Que é o que nós estamos fazendo efetivamente. Eu tenho muito orgulho, enfim, né, dos ministros que integram hoje a gestão do presidente Lula e do trabalho que o presidente Lula está fazendo. Vou até te confidenciar uma coisa, claro, eu tenho várias atividades profissionais, sou advogado, tenho um escritório, São Paulo, Brasília, Ribeirão Preto, quase 100 profissionais, né? Fundei há 25 anos, mas no intervalo de uma e outra coisa, porque eu gosto de verdade de política, eu fico acompanhando os feitos do presidente Lula. Quando eu não consigo acompanhar ao vivo, eu tento pegar o vídeo para assistir depois. A quantidade de anúncios, eu quero convidar cada uma das pessoas que está nos assistindo nessa qualificadíssima audiência a fazer a mesma coisa, assistam. A quantidade de anúncios, de verbas destinadas a programas importantíssimos, a quantidade de obras que o país, na verdade, está fazendo, é uma coisa realmente impressionante, né? Então, nós temos, como sociedade civil, que criar veículos para que isso possa ser percebido pela sociedade de modo geral. É o que eu pretendo fazer. E o que explica, na sua leitura, os números ruins aí de popularidade, de aprovação do governo e do presidente? Não só entre segmentos que já são historicamente resistentes a ele, mas também em alguns grupos que são grupos eleitores do presidente Lula. Bom, nós passamos por algumas dificuldades circunstanciais. A inflação dos alimentos talvez tenha uma relação direta com esse problema, enfim, né, nessas pesquisas, mas tudo isso é superável. O presidente está trabalhando muito para tentar, de alguma forma, superar essas dificuldades. Nós temos condições macroeconômicas, talvez, nunca antes reunidas na história do país. Né? Já disse alguém que existia a tal tempestade perfeita, né, contra ou a favor de determinada coisa, e nesse caso, foi o Delfim Neto que disse, ela se formou a favor do Brasil. O Brasil hoje é o segundo maior destino de investimentos internacionais, o segundo maior destino de investimentos estrangeiros, só perde para os Estados Unidos. O Brasil, e isso, veja, é porque a gente gera previsibilidade e segurança jurídica para o ambiente de negócios. O Brasil hoje vive uma era de pleno emprego. Nós temos uma taxa que é a menor da série histórica, de 6,1%, 6,2% na média. O último trimestre, salvo melhor juízo, 6,8%. Criamos esse último mês mais de 500 mil empregos em carteira de trabalho, com carteira de trabalho assinada. O varejo está se recuperando, teve um crescimento maior do que o esperado. Os analistas todos erraram quando investiram contra o Brasil. No primeiro ano do governo Lula, eles apostaram que o nosso crescimento não ia ser superior a 0,8%. Nós crescemos 3,5%. No segundo ano, apostaram em 1,4%. Nós crescemos 3,4% novamente. Então, o Brasil está crescendo, está oferecendo oportunidades para geração de riqueza, distribuição, enfim, né, de renda, né, sobretudo para os setores mais carentes. Nós tiramos mais de 20 milhões de brasileiros do mapa da fome. Mas a pergunta foi porque a popularidade estava baixa, por conta da inflação dos alimentos. Eu acho que a população talvez esteja sentindo de uma forma mais efetiva, né, o resultado dessa inflação dos alimentos, que você sente no bolso, né, e para além disso o país segue dividido pela intolerância e pelo ódio. É uma disputa eterna de projetos, de visões de mundo. Nós temos que ser mais efetivos na comunicação com a população. Números e resultados para isso nós temos. Nós somos os favoritos para as eleições de 2026, faremos um apelo para que o presidente Lula se candidate novamente e vamos vencer as eleições, porque nós temos um legado do qual todos nós podemos nos orgulhar. Então, essa dificuldade circunstancial, veja, isso é um termômetro, está medindo a temperatura de agora. Nós temos muito tempo para a eleição, muita coisa pode acontecer. Isso é uma fotografia, mas nós estamos vivendo um filme, uma série. Né? E, de novo, com o Alckmin como vice? Olha, o Alckmin tem várias alternativas, evidentemente, permanecer como vice, ser candidato ao governo do Estado de São Paulo, ser candidato ao Senado. Eu acho que é um privilégio para nós, do campo democrático, poder contar com a participação do Alckmin nas próximas eleições. A posição, evidentemente, não sou eu que vou dizer, né, e nem quero ousar sugerir qualquer coisa, mas aqui já levantei 3 possibilidades. Senador por São Paulo, governador por São Paulo, vice-presidente novamente. Ele e o presidente Lula têm um compromisso e um amor pelo Brasil que eles vão colocar à frente de qualquer interesse pessoal. Eu tenho certeza que na hora da definição, o nosso hoje vice-presidente, Geraldo Alckmin, vai chegar ao diagnóstico que, digamos, melhor sirva ao presidente Lula e ao projeto que nós estamos defendendo.
Eu queria perguntar um pouco também da sua proximidade com o presidente Lula. Ao longo de 2022, durante a campanha eleitoral, o senhor era um dos nomes mais próximos ao ex-presidente. Agora presidente, perdão, era ex-presidente, candidato e agora presidente Lula. Queria entender de onde começou essa relação a ser construída e como ela é hoje. Ela começou de uma forma unilateral, né? Evidentemente, o presidente nem sabia da minha existência. Mas a verdade é que nas eleições de 89, eu tinha 12 anos, eu nasci em 77, sou de 7/7 de 77, eu tive a oportunidade de acompanhar, enfim, os programas eleitorais e me apaixonei profundamente pelo presidente Lula e tinha também uma simpatia incontida, que aqui confesso, sem qualquer tipo de constrangimento, pelo então candidato à presidência, Mário Covas, né? Mas à época eu já era, digamos, um petista mirim, né? E tive a oportunidade de me apaixonar profundamente pelo presidente Lula, pelo que ele dizia, ele sempre me transmitiu verdade. Passei, a partir de 89, a me envolver em movimentos secundaristas. Depois de alguns anos, já com 16 anos, me filiei ao Partido dos Trabalhadores, entrei na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, ganhei as eleições para o Centro Acadêmico de Direito, né? E fui presidente do 22 de agosto, fiquei lá com a minha equipe, né? A gestão chamava Etos, por 5 anos, e comecei a partir daí a organizar os eventos do Tuca, que são eventos tradicionais das campanhas presidenciais do PT, né? Fizemos todos os eventos desde 98, a partir daí, né, pela minha condução, 98, 2002, 6, 10, 14, 18, 22, para o presidente Lula, para a presidenta Dilma, também para o candidato Haddad, e eu passei a me aproximar dele, digamos, nessa condição, né, como militante. E acho que ele teve a oportunidade de conhecer um pouco mais o meu trabalho a partir de 2014. Além disso, nós tínhamos algo que nos unia. A partir do Prerrogativas. A partir do Prerrogativas, sem dúvida nenhuma, se bem que eu também criei com um grupo, que hoje também está no Prerrogativas, o setorial jurídico do PT, antes disso. O PT foi o primeiro partido de esquerda da América Latina a ter um setorial jurídico que eu ajudei a criar, fundei junto com outros colegas e presidi, coordenei, né? Então, eu também fui coordenador do setorial jurídico na época da Lava Jato, antes da Lava Jato, na época do Mensalão. E ali nós éramos vozes quase que únicas de defesa do governo e do presidente Lula. Então, acho que ele passou a me conhecer, creio eu, na época do setorial jurídico, quando ele ainda estava transitando entre o primeiro e o segundo governo. Mas a relação se deu, evidentemente, a partir do Prerrogativas e da luta que nós fizemos por justiça, né? Sobretudo por justiça para ele, né? Que foi o alvo preferencial dessa perseguição criminosa e implacável do ex-juiz Sérgio Moro e do ex-procurador Deltan Dallagnol, né? E passamos a ter uma relação próxima da qual eu muito me orgulho, né? A partir, então, muito mais durante a Lava Jato, é isso? Após a prisão dele? Antes da prisão, ele já acompanhava, evidentemente, o nosso trabalho. A defesa técnica muito bem conduzida pelos então advogados Roberto Teixeira, Cristiano Zanin e Valesca, e também Larissa Teixeira, né, que também integrou a defesa, cuidou da parte técnica e nós fizemos a defesa política, que era a obrigação de todo e qualquer militante, né? Mas eu sempre convivi, evidentemente, com o PT, com lideranças políticas do PT. Ele começou a acompanhar, acho que, o meu trabalho. Eu tive o privilégio de, ao lado do nosso querido hoje ministro Fernando Haddad, do deputado estadual, inclusive muito bem votado aqui em São Paulo, Emílio de Souza, buscar o presidente quando ele chegou em São Paulo, antes dele voltar para o sindicato. Passei aquela madrugada ao lado de vários militantes, inclusive em vigília, antes dele ser preso. E o que também nos uniu foi a amizade e o amor por uma figura muito querida, minha e dele, que é o ex-deputado, falecido, infelizmente, que é o inspirador do Prerrogativas, Luiz Carlos Sigmaringa Seixas, né? Que era um dos melhores amigos do presidente, com quem eu tive o privilégio de conviver muito, durante muito tempo, um grande amigo para toda a vida. E como é a relação hoje, Marco? Olha, eu costumo dizer o seguinte, né? É curioso porque minha filha me fez esse questionamento. Minha filha é muito sensível, gosta muito de arte, e ela é fã do Van Gogh, né? E tem muitas habilidades, está fazendo hoje arquitetura na PUC-Rio, mas ela um dia me disse que se ela tivesse o privilégio de viver na época de um Van Gogh, de conviver com ele, né? E ela recuperou um pouco, né, essa reflexão dela quando ela disse, olha, para você, né, deve ser uma coisa parecida. Você conviver com Lula é como se eu estivesse convivendo com Van Gogh, né? E é um pouco isso, porque, evidentemente, nós não veremos, na nossa geração não verá, e creio que os nossos filhos também não, você é mais jovem, enfim, uma liderança política do tamanho do presidente Lula, uma das maiores lideranças políticas do mundo. Mas quando você convive, né, com uma pessoa que você admira tanto, a tendência é, em algum momento, o cristal quebrar, porque a dimensão humana aparece. No meu caso, é o contrário. O presidente Lula não é um personagem. O presidente Lula é um ser humano
absolutamente singular, que tem um amor incondicional ao Brasil e aos brasileiros. Então, o convívio com ele só aumentou o meu amor, a minha lealdade, a minha fidelidade. Eu tenho o privilégio hoje de ser amigo dele, que é a maior realização que eu podia ter como militante na vida, né? Aproveito aqui para dizer, porque eu não tive coragem de dizer isso para ele, mas a maior realização que eu podia ter é esse convívio. Foi um presente dos deuses. Mas quem acompanhou os 2 primeiros mandatos dele e acompanha esse terceiro também, faz críticas no sentido de que o presidente ele está muito blindado, que o entorno dele corrobora muito os pensamentos dele, as avaliações dele, quando por vezes devia contestar, confrontar. Há hoje no entorno dele quem faça esse tipo de confronto, quem seria? Constantemente. Na verdade, o presidente é uma pessoa que se conecta no dia a dia com as pessoas comuns. Ele tem um sentimento real do povo brasileiro. Veja o número enorme de eventos que ele faz. Ele faz questão de conversar com as pessoas em cada um, em todos esses eventos. É um problema, enfim, para a segurança dele, mas que ele deixa para a segurança resolver, porque ele se conecta com as pessoas o tempo todo. Eu tenho participado de algumas reuniões, a intimidade que as pessoas têm com ele, para se queixar das coisas, para falar diretamente com ele. Não chama de presidente, não. Falou, Lula, aconteceu não sei o que com arroz. Ô, Lula, eu estou com um problema na segurança aqui ou ali. Ele está o tempo inteiro, constantemente, ouvindo todo mundo. Veja, essas queixas eu compreendo e respeito. Mas talvez elas sejam duras demais. Basta acompanhar a agenda do presidente. O presidente fez 80 anos, parece que tem 50. A vitalidade dele é invejável, é absolutamente invejável. Talvez o motor disso seja o amor que ele sente pelo Brasil e pelos brasileiros, mas ele está o tempo inteiro pensando em saídas para esse país que mergulhou numa crise profunda, da qual já saiu, né, com a liderança dele, pelos anos, enfim, do bolsonarismo, né, e também do ex-presidente Temer. Né? Nós mergulhamos no obscurantismo. Ele está o tempo inteiro conversando com todo mundo. Então, eu acho que se alguém eventualmente estiver reclamando, precisa encontrar canais para desobstruir eventualmente essa captura, né, que eu acho que é artificial. Basta acompanhar a agenda do presidente. Mas ele tem um número enorme de ministros que têm agendas diárias, cotidianas. Ele ouve o chefe de gabinete dele, que é uma figura incrível, um sociólogo, Marco Aurélio Ribeiro. Ele ouve, né, o presidente do Instituto Lula, que é uma figura muito querida, é um homem muito comprometido com o presidente e com o país, que é o Paulo Camoto. Ele ouve as instâncias partidárias, não só do PT, mas dos partidos que fazem parte da base. Constantemente se encontra com lideranças políticas e sociais. Veja, por exemplo, Beatriz, interessante a viagem dele ao Japão. Olha o retrato daquela viagem, o que o presidente Lula fez. Ele reuniu o ex-presidente da Câmara e o atual, o ex-presidente do Senado e o atual, ministros de diversas pastas, de diversos espectros políticos e ideológicos. Você imagina que 24 horas de distância entre um país e outro, ele fez o quê? Ele dormiu? Ele estava o tempo inteiro conversando com seus ministros, né? Então, honestamente, eu entendo essas críticas, respeito, mas se há obstrução em algum canal, vamos trabalhar para superar isso, né? Já tem muita gente criticando a gente. Você sabe que o presidente dos Correios, um amigo muito querido, Fabiano Silva, ele diz o seguinte, o gol é para lá. É uma expressão que eu gosto muito e é verdade, o gol é para lá. Eu sei para onde é e eu não vou marcar gol contra. Então, vamos fazer a crítica de forma construtiva e vamos jogar para vencer, né? Você está na sociedade civil, mas você fala no plural, nós, né? Nós, o nosso governo. Você se sente uma parte integrante desse governo e do movimento que fez o presidente Lula ser eleito? Me sinto parte integrante, tenho um orgulho enorme por me sentir parte integrante, mas não sou só eu. Milhares de brasileiros sentem a mesma coisa. Essa é a habilidade do presidente Lula. Eu falo em nós, porque o coletivo foi a dimensão que ele construiu para a nossa ação cotidiana, né? Eu tenho realmente um privilégio de fazer parte. Veja, nós somos advogados. Uma das bandeiras do Prerrogativas, e você acompanhou e acompanhou o grupo desde o início, aproveito para te agradecer, para a gente é uma honra, uma das bandeiras nossas é a construção de um sistema de justiça mais inclusivo, mais diverso, mais representativo da sociedade onde a gente vive, que hoje é composta por uma imensa maioria de mulheres e de mulheres pretas. Veja as nomeações do presidente Lula para o sistema de justiça. Mas nós aí, nunca tivemos, o na resultado história, não é bom. É excelente, não é bom? Mas diminuiu a participação de mulheres no Supremo, com a aposentadoria da ex-ministra Rosa Weber. Vamos falar sobre isso. Então, agora a gente tem apenas uma ministra indicada. Eu sei que você vai falar dos outros tribunais, mas o Supremo Tribunal Federal é quem dá a palavra final no nosso sistema de justiça. Mas não é menos importante do que o STJ.
E vamos lá, nós tivemos 3 mulheres na história do Supremo Tribunal Federal. 2 nomeadas pelo presidente Lula e pela presidenta Dilma. A Carmen Lúcia, que segue na corte, e a ministra Rosa Weber, que aposentou. Antes disso, nós tivemos a Ellen Grace, nomeada pelo presidente Fernando Henrique. Portanto, de 3 mulheres que compuseram a corte, 2 foram nomeadas pelo presidente Lula. Atualmente, o STM, Superior Tribunal Militar, é nomeado por uma ministra, uma qualidade invejável, que esteve aqui, né? Eu assisti, parabéns pela entrevista. Uma mulher incrível, que foi nomeada pelo presidente Lula. O presidente Lula acabou de nomear a 2ª mulher da história do Superior Tribunal Militar, que é a colega Verônica, foi ele que nomeou. Nós temos hoje, salvo o melhor juízo, 5 ministras no STJ, 4 foram nomeadas por ele e pela presidenta Dilma. Mas se eu for falar de desembargadoras eleitorais, de desembargadoras federais, aí vai ficar covardia. O presidente Lula é recordista absoluto em nomeação de mulheres pretas, de homens e homens pretos para o sistema de justiça. O Supremo tem uma outra dimensão. Veja, nós temos que preencher os requisitos de confiança que estão lastreados num binômio, que é reputação ilibada e sólida formação jurídica. Mas confiança não é uma coisa que você cria no dia a dia. Às vezes você tem, às vezes você não tem. Às vezes não dá para você criar por uma circunstância, né? Então, quero eu acreditar que a gente vai ter oportunidade de ter outras mulheres em outros momentos, e eu defendo isso. Mas o presidente não pode ficar condicionado a esse vetor necessariamente. Ele tem um compromisso com a construção de um sistema de justiça mais representativo dessa sociedade pela qual todos nós lutamos. Ele está fazendo a parte dele e fazendo muito bem. Mas o Supremo tem uma outra dimensão. Se a gente achar alguém que preenche esses requisitos e que tenha uma relação de confiança com ele, não tenha dúvida que ele mesmo vai nomear, como fez agora recentemente, nomeando uma ministra que já é considerada uma ministra cidadã, que é a ministra Daniela Teixeira, ministra da Cidadania. O apelido que ela tem foi para o STJ, está fazendo um trabalho incrível. Nomeou a desembargadora federal Gabi Araújo aqui, nomeou a desembargadora eleitoral Dani Galvão, aqui em São Paulo, nomeou uma mulher preta. Todas integrantes do Prerrogativa, certo? Muitas delas integrantes, mas nem todas. Agora até vou te falar uma outra coisa para você ver como esses números são bons para a gente, né? Eu tenho muito orgulho disso. 2 ministras no TSE, 2 mulheres pretas nomeadas pelo presidente Lula. Um luxo para o país e para a mais alta corte eleitoral do país. Edilene Lobo, uma jurista magnífica, e a minha querida colega Vera Araújo, uma baiana da Gema, uma mulher incrível, muito competente, muito amiga de todos nós e muito qualificada, que também está no TSE. Temos um tempo curto agora nesse segundo bloco, então eu vou direto à pergunta. Marco, o senhor é filiado ao PT desde os 16 anos, já falou aqui na entrevista. O PT vai passar por uma eleição agora na metade do ano para trocar o seu presidente. O senhor esteve no evento de lançamento da candidatura do deputado Rui Falcão, que não é o nome que é apoiado pelo presidente Lula. Qual a sua leitura sobre a presidência do PT? O PT tem que ir mais à esquerda nesta eleição à presidência? Olha, eu confio plenamente no deputado Rui Falcão, que é uma pessoa com quem eu tenho o privilégio de conviver há mais de 20 anos. É uma das maiores lideranças políticas, não só do Partido dos Trabalhadores, mas do país. Uma pessoa extremamente íntegra, extremamente competente, extremamente correta, que coordenou as campanhas da presidenta Dilma, do presidente Lula e depois, a pedido do presidente Lula, coordenou também, ao lado de outros companheiros, a candidatura do então candidato Guilherme Boulos à prefeitura de São Paulo. Então, é alguém que tem a confiança do presidente Lula, e eu tenho certeza que o presidente Lula está feliz com a candidatura do Rui Falcão. Nós temos hoje o privilégio de ter excelentes candidatos. O Walter Pomar, que é um quadro também muito importante na formação de toda a esquerda brasileira, o Edinho Silva, que é uma pessoa extremamente respeitada, experimentada, foi prefeito de Araraquara e fez gestões revolucionárias, e o Rui Falcão, que inclusive presidiu, entre outros candidatos, que eu também respeito, evidentemente, e reconheço que merecem, evidentemente, disputar com todo o nosso respeito essa posição que é muito honrosa, evidentemente, em qualquer partido, sobretudo num partido de massas, tão conectado com a realidade brasileira como o PT. Mas veja, nesse momento é importante qualificar o debate político. E eu acho que o Rui Falcão seguramente vai cumprir esse papel, né? Ele presidiu o PT por 6, 7 anos, no período mais difícil do PT, e assumiu missões dificílimas conferidas a ele pelo presidente Lula, né? Eu não tenho a menor dúvida que ele e o Edinho se respeitam, se gostam, tem diferenças pontuais que vão apresentar no debate, né? Evidentemente para a militância, e vão respeitar um ao outro, sobretudo, e vão fazer bonito. Eu não tenho a menor dúvida disso. O seu apoio, portanto, é ao Rui Falcão? Sim, o Rui é como eu te disse, além de ser, na minha avaliação, né, um político da maior qualidade, é um amigo pessoal com quem eu tenho o privilégio de conviver há mais de 20 anos, tem feito um trabalho magnífico, o deputado federal mais bem votado do estado de São Paulo pelo PT,
é uma pessoa extremamente íntegra, tem espírito público, nunca teve qualquer tipo de mácula ou dúvida, ninguém está livre da dúvida, mas nem sequer dúvida sobre ele pairou, uma pessoa extremamente séria, tem experiência, né? É um jovem de quase 80 anos, mas com uma vitalidade invejável, assim como o presidente Lula, que vai colaborar com o processo interno, né, democrático do PT. Se sair vencedor, vai compor com o Edinho. Se eventualmente o Edinho, né, se sair vencedor, seguramente, né, o Rui vai respeitar o resultado, não tem a menor dúvida, mas é um luxo para o PT ter candidatos dessa qualidade, né, do Edinho, do Rui Falcão, que é meu amigo querido, meu deputado em quem, inclusive, eu deposito meu voto, minha confiança e minha esperança. E no que o PT precisa melhorar? Você que está fazendo parte do partido há tantos anos. A proposta do Rui, na verdade, fala um pouco sobre isso, né? É reconstruir o PT pela base. O Genuíno foi muito feliz no lançamento, né, da candidatura do Rui Falcão e falou a respeito disso. A gente precisa voltar a se conectar com a base. O PT é um partido realmente vivo. Talvez tenha sido a maior criação, né, do país. Não há nada parecido, não tem nenhum outro paralelo. Talvez seja o único partido político propriamente dito, né? Tem milhares, né, milhões de filiados. Hoje tem gente se reunindo em diretórios zonais, né? Amanhã vai ter, no final de semana vai ter, é um partido vivo, né? Então a gente precisa se reconectar com essa base, né? A proposta do Rui passa um pouco por isso, é se reconectar com a base, a partir da base fazer a mudança que a gente precisa fazer, né? E com relação às trocas no governo lá nos ministérios, vem se ensaiando uma reforma ministerial mais ampla, algumas mudanças já foram feitas pelo presidente Lula, mas se espera ainda algo a vir aí pelas próximas semanas. Qual a sua leitura, qual o caminho que o presidente, que o governo devem tomar nesta segunda metade de mandato? Olha, nós temos o melhor técnico possível, né? Ele seguramente vai fazer as convocações que ele julgar convenientes e oportunas para esse segundo tempo, que é decisivo nessa partida. Nós começamos bem, o país segue dividido pelo ódio e pela intolerância, recuperamos já a aprovação, já estamos hoje numa situação melhor do que a a gente já teve, com muitas entregas. O desafio dele agora é mudar a equipe de forma a impedir que haja descontinuidade num governo que está dando certo, mas precisa aumentar a efetividade na percepção do que está fazendo junto à população, né? E nós temos, na verdade, também um desafio enorme, que é o desafio das eleições de 26. O presidente precisa fazer essa reforma mirado nas eleições de 26. Por quê? Porque nós vamos ter a desincompatibilização, que é o período em que os ministros que serão candidatos vão ser obrigatoriamente destituídos das suas funções e devolvidos, enfim, à sociedade para disputar as eleições na condição de candidatos, exercendo ou não mandatos, né, dependendo de cada caso. Então, nós temos em março do ano que vem uma nova reforma. Então, essa reforma é especialmente difícil, porque o presidente precisa mexer nas peças pensando um pouco nisso. Ele provavelmente vai escolher pessoas que não queiram ser candidatas para poder seguir com ele até o final do governo, até as eleições de 26, para as quais, creio eu, ele vai ser candidato. É o nosso desejo. Ele tem todas as condições de saúde, todas as condições políticas para disputar e para vencer as próximas eleições. É um desejo nosso e uma necessidade do país. Um desejo nosso do Prerrogativas. Do Prerrogativas, da sociedade, do PT e da imensa maioria da população brasileira, que seguramente voltou a se orgulhar do país onde vive, né? Que está sentindo que o Brasil está sendo devolvido para os brasileiros. E ele tem esse desejo? Era uma dúvida até que passava um pouco na minha cabeça durante a campanha de 22, quando ele sinalizou que esse mandato poderia ser o mandato final de presidente dele, né? Que vai se encerrar em 26. E agora se fala tanto nessa reeleição e tentativa aí de busca pela reeleição por parte do presidente Lula, da falta de nomes capazes de assumir uma liderança da maneira como ele assume para o campo da esquerda, e não só da centro-esquerda, progressista, e também de um centro democrático ali, porque hoje a gente está com uma polarização muito grande com a direita e uma direita mais radical, né? Então a gente não vê um nome capaz de aglutinar tantas forças como o dele conseguiu em 22 e talvez consiga em 26. Qual que é o desejo dele? O que passa ali pela cabeça do presidente? Você falou como um militante, alguém cujo trabalho ele conhece, respeita, mas é mais do que isso, né? A gente tem uma série de imagens, de fotos de vocês juntos, em eventos sociais diversos, mais formais, menos formais. Então, o que passa um pouco pela cabeça do presidente? Com franqueza, eu acredito que o desejo tem um caráter absolutamente secundário na vida do presidente Lula. O dever se sobrepõe.
Ele tem um amor incondicional ao povo brasileiro e ao Brasil, propriamente dito. E tem um compromisso, enfim, conosco, né? Ele sabe que o país segue dividido pela intolerância e pelo ódio. E ele sabe que ele é a única liderança política capaz de reconstruir esse país tão dividido pela intolerância e pelo ódio. Não existe hoje no Brasil nenhuma outra liderança política capaz de aglutinar as forças democráticas necessárias e suficientes para disputar e vencer as próximas eleições de 2026. Então, respondendo à sua pergunta, eu acho que o desejo seguramente não é algo que ele leve em consideração. Ele teria, claro, todo o motivo do mundo para querer descansar, embora esteja muito bem, né? A vitalidade dele é invejável, né? Alguém que faz mais de 1 hora por dia de ginástica, que dorme pouquíssimo, que está super bem de saúde, extremamente bem, passou por períodos delicados, se recuperou de uma forma assustadoramente surpreendente, enfim, pelos próprios médicos, isso é dito, não sou eu que estou dizendo. Então, ele tem todas as condições de saúde, tem todas as condições políticas de ser candidato, então o desejo, enfim, é algo que ele não vai poder levar em consideração. Talvez ele queresse, a essa altura da vida dele, descansar um pouco, mas como um homem como ele vai poder descansar, né? Preocupar com o sofrimento do povo, com os problemas do país onde ele vive, né? De um partido que ele ajudou a organizar e a construir, não vejo como. O dever para ele se sobrepõe, né? E é isso que me liga tão intensamente a ele, né? Essa dimensão, né? Esse homem público, esse espírito público que ele tem, é maior do que qualquer interesse de natureza pessoal. Ele é candidato, esse é o nosso desejo, nós vamos exigir que ele seja, nós vamos trabalhar por isso, e é o franco favorito para as próximas eleições, não tenho a menor dúvida, para o bem do Brasil e dos brasileiros. Marco Aurélio, muito obrigada por essa entrevista. A gente vai ter que encerrar porque nosso tempo acabou, infelizmente. Foi um prazer recebê-lo aqui. Uma honra para mim, queria te agradecer demais. E você convidando, o risco é voltar, né? Portas abertas, é só voltar. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua audiência também. O É Notícia volta na semana que vem, na quinta-feira, às 11h45 da noite. Obrigada e até lá.